Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente desenvolveu alguns objetos promocionais, troféus, centros de mesa para Magic Build, que é uma marca de cosméticos. Tudo isso utilizando várias tecnologias de modelagem, impressão 3D, corte a laser, renderização, para a gente conseguir fazer isso. Bora lá ver como é que foi tudo isso. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baia, sou designer de produto. O vídeo de hoje eu vou te mostrar cada etapa desse projeto que foi sensacional num prazo recorde de tempo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum. Quando eles entraram em contato com a gente, eles queriam um briefing quase que impossível. 15 itens em uma semana. A gente tinha 7 dias para poder fazer isso, porque eles tinham um evento a entregar esses troféus, que eram para alguns colaboradores e outras coisas também. Além disso, eles queriam que esse item não fosse algo comum de mercado que a gente vê por aí, como tem muitos troféus que são plaquinhas cortadas e gravadas em acrílico com uma luz por baixo, tal. Eles queriam algo realmente que remetesse a identidade visual deles, que trouxesse toda a cor deles, trouxesse o brilho, que é uma coisa que eles trazem muito na marca deles também. E a ideia foi aqui utilizar a impressão 3D de resina, para que a resina, junto com a luz, desse esse aspecto bem vivo e brilhoso aos itens que a gente desenvolveria. A gente então começou a fazer alguns rabiscos à mão ali, né, que a gente chama alguns sketches, para poder passar essa ideia para eles, e através da conversa a gente chegou nessa ideia, que era focar bastante na marca deles ali e deixar a base ser a menor possível, para que a luz no acrílico ficasse em maior destaque. Mas para isso a gente tinha alguns desafios muito interessantes. O primeiro deles era como fazer com que isso tudo funcionasse, né? Como botar toda a parte de eletrônica ali dentro, deixar algo visualmente agradável e ao mesmo tempo funcional, né? Que é a parte talvez mais importante. Para isso a gente então foi logo para modelagem 3D. Então depois desse desenho a gente começou a modelar e tentar encaixar todos esses componentes ali dentro. A gente pensou, vai ser muito complicado a gente fazer tudo isso na resina, fazer a tampa de resina, então vamos talvez trabalhar com as duas tecnologias ao mesmo tempo, impressão 3D FDM e de resina. Então a gente pensou em desenvolver uma cápsula que teria todos os componentes eletrônicos dentro dela, que seria impressa em FDM. E ali a gente fez um lugar para comportar a bateria, um botãozinho de switch para poder ligar e desligar, que fosse também fácil da gente conseguir fazer a troca, para que, sei lá, daqui a 2 meses, quando acabar essa bateria, a gente conseguisse trocar ela sem dificuldade nenhuma. E foi isso que a gente fez. A partir da modelagem 3D, a gente colocou todos esses componentes lá dentro. Então essa modelagem serviu tanto para a gente conseguir organizar os nossos pensamentos e produzir, obviamente, como também para a gente renderizar e fazer uma imagem realista para que o cliente conseguisse vislumbrar como ficaria aquilo depois de produzido. E se você quer fazer produtos como esse, confira o nosso curso de modelagem para impressão 3D. As inscrições estão abertas e vão até domingo. Garanta sua vaga porque elas são limitadas. Depois da modelagem e aprovação do projeto, a gente começou a prototipar a parte da cápsula. Então a gente imprimiu em FDM mesmo, tá? Porque ela seria em FDM, e começamos a fazer o teste, como é que seria a montagem ali, como é que seria a solda, algo que a gente também já tinha pensado na modelagem para ver, porque não adianta a gente fazer um produto que não seja fácil de montar, porque fica inviável a gente fazer uma quantidade maior. Então a gente tentou otimizar ao máximo, tanto para que fosse fácil de montar, mas que também fosse fácil do cliente trocar a bateria. Por isso a gente utilizou insertos metálicos M3 dentro da cápsula, para que com uma chave normal, uma chave Phillips, ele consiga abrir ali, puxa e troca a bateria sem estresse. Isso ficou muito legal. Então essa parte com a cápsula tem a parte eletrônica, o LED, a bateria e o switch para ligar e desligar. Depois que a gente tinha feito a parte da prototipagem de FDM, a gente já começou a correr e chamar todo mundo, porque a gente precisava produzir a parte de acrílico e a resina também. Como a gente tinha um pouco de resina aqui, a gente já começou a fazer os testes, mas a gente precisou de uma recarga. E quem salvou a gente foi o pessoal da loja 3DPA by Tecnocubo, que enviaram pra gente essa resina de um dia pro outro, basicamente, assim, salvaram mesmo, a gente tem que agradecer demais ao Amadeu, valeu mesmo. E uma das dificuldades na resina é acertar a cor, porque a gente pegou a resina translúcida para que a gente conseguisse chegar à tonalidade da Magic, mas que é super complicado da gente fazer isso com a resina. Por quê? A gente bota o pigmento na resina translúcida, funciona bem. Só que quando ela cura, ela muda um pouco de cor, ela fica um pouco mais amarelada. É normal, a maioria das resinas translúcidas acontece isso.
e a gente tem que levar isso em consideração. Só que como a gente não teve tempo para fazer teste, a gente tentou chegar o mais próximo. Então depois que a gente começou essa parte de prototipagem da resina, a gente viu que estava encaixando, estava legal, mas eventualmente depois a gente também precisou fazer uns ajustes na pós-produção, que também já era algo esperado, principalmente pelas marcas que o suporte deixa, que são inevitáveis, não tem como a gente fugir disso. A parte do acrílico, o pessoal da Lacola também salvou a gente. O André da Lacola, abraço, André, muito obrigado, também atendeu a gente assim de um dia para o outro, em meio também a uma crise, queimou o tubo de CO2 da laser dele e ele conseguiu trocar de um dia para o outro para atender a gente, foi muito legal mesmo, super aconselho, vou deixar aqui o site deles, o trabalho que eles fazem é muito legal. Então depois que a gente tinha essas peças de resina prontas, a gente foi fazer o pós-processamento delas. Então isso quer dizer o quê? Lixar, lixar, lixar. Lixar até... lixa muito. Uma dica boa aqui é que a gente utilizou a lima para fazer esse acabamento mais pesado, tá? E depois a gente utilizou a lixa d'água, sempre molhando um pouquinho ali para que não fique muito riscada a superfície. E a gente foi indo de 200, 300, subindo a lixa até eu acho que por volta de 600. Para dar um acabamento final, para ficar lisinho, bonitinho, brilhoso, a gente usou um spray gloss, que esse spray basicamente é um verniz que ele vai basicamente entrar ali dentro dos sucos da lixa e vai preencher eles, vai deixar tudo bem brilhoso, que era algo que a gente queria desde o começo nesse produto, para ter um aspecto bem diferenciado. Ficou parecendo tipo uma bala, ficou muito legal. Então depois que a gente fez todo o acabamento da peça, a gente partiu para a montagem. Essa sem dúvida foi uma das partes mais fáceis, porque a gente já tinha as cápsulas e depois já tinha também as partes externas. A gente precisou só na hora do encaixe ali dar uma lixadinha ou outra, porque algumas tolerâncias não ficaram boas. Normal, quando a gente trabalha na velocidade, a gente às vezes não consegue testar as tolerâncias, mas de certa forma deu tudo certo. A gente perdeu algumas peças por rachamento, o que também de certa forma é normal, porque é uma peça muito espessa. Nós ficamos muito felizes com o resultado e a empresa também. E o mais legal é que os colaboradores, as pessoas que estavam lá, começaram a pedir esses itens, esses troféus, para levar para casa, queriam para ter de recordação, porque gostaram demais. Isso pra gente foi uma felicidade enorme saber que agradou tanto. E o mais legal é saber que agora esses itens podem ser utilizados para as ações comerciais deles, para eles levarem em loja, os promotores de venda, pode ser utilizado de várias formas e é super fácil de transportar, dá para desmontar, tirar a parte de acrílico, o que torna esse objeto realmente um objeto de certa forma decorativo, mas ao mesmo tempo funcional, porque ele pensa no uso. E é isso que a gente traz com a manufatura aditiva. A gente traz a velocidade de você produzir uma coisa em 7 dias, que antes seria impossível. Não existe outro método de produzir isso nessa velocidade, sem ser com manufatura aditiva. E também com as tecnologias digitais, modelagem 3D, né, a parte de renderização, que também facilitou a gente aprovar esse projeto, que também seria impossível nesse tempo se a gente não tivesse acesso a todas essas tecnologias que a gente sempre está falando por aqui. Tem alguma dúvida? Quer saber como a manufatura aditiva pode ajudar a sua empresa ou o seu negócio? Bota aqui embaixo nos comentários também o que você achou, o que a gente poderia ter feito melhor, pior, enfim. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Até a próxima, que a força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.